Então, um dos livros que nós tratamos na aula foi O Profeta, de Khalil Gibran. E Gibran é interessante porque, como ele é de descendência libanesa e foi morar nos Estados Unidos, ele conseguiu colocar os dois pensamentos, do Ocidente e do Oriente, de uma forma única. Então, o livro dele, tem outros livros, mas esse livro aqui é um dos livros mais conhecidos, né, de Gibran. Ele fala, é uma coisa interessante, porque ele conta a história de um profeta, né, um homem que saiu de sua terra e foi para outra terra e ia ensinar, queria falar, queria ser um professor, né, queria ensinar as coisas. Mas acontece que depois de 12 anos, 12 é sempre usam muito simbologia, o número 12, o número 7. Depois de 12 anos, Al-Mustafa, né, esse profeta que ele coloca aqui, praticamente as pessoas não ouviram ele. Andou pela cidade, falou, ensinou, mas nunca teve uma plateia muito assídua. Mas de repente chegou num dia que aí chegou o navio dele, um navio que o levaria de volta para sua casa. E ele foi embora para regressar. E quando ele foi, aí a população aglomerou. Aí no livro conta, a população aglomerou para escutar o profeta. Então ele fala na filosofia, ele fala de coisas que são muito comuns em todas as culturas, tanto no Ocidente quanto no Oriente. As pessoas só dão valor geralmente quando perdem. É na hora que o profeta estava indo embora, então na hora que ele iria partir, aí as pessoas não você tem que falar alguma coisa para nós, tem muito ainda para ser falado. Nós temos que absorver coisas de você. E ele levanta o questionamento do o quanto nós só conseguimos dar valor nas coisas, nas pessoas, nos ensinamentos, só quando nós perdemos. Ao perder, ao perceber que vai sair do nosso controle, ao perceber que nós não teremos mais o cotidiano, né, a presença de algo, de alguém, aí nós começamos a sentir a falta. Aí nós corremos atrás. Então, seria o primeiro ponto no livro. Antes dele começar a falar, porque logo depois a sacerdotisa, né, senta com ele na praça lá e fala assim, começa a interrogar e pede, fala-nos, né? Fala-nos do amor. Aí ele começa a falar. Então nós vamos trabalhar essas próximas aulas falando justamente de cada um pouquinho, claro que é muito resumido. Mas esse é o pensamento de um homem que aprendeu a fazer esse caminho de evolução humana, muito interessante. Um outro livro dele é o livro que ele, durante 20 anos, se não me engano, escreveu cartas para sua amada, né? Correspondências, né, dele para ela e dela para ele. E é muito bonito tudo que é escrito, da sua forma que ele fala, a forma poética que ele escreve, porque ele consegue tratar de temas filosóficos com uma maestria poética única, muito bonito. É necessário que a gente leia com atenção o seu material, porque ele traz detalhes que, se a gente não parar para pensar, se a gente não ler com muita atenção, esse material vai se perder. Nós vamos ler o material e nós não vamos ver tanta coisa que existe nas entrelinhas. Então, as entrelinhas do material de Gibran são muito importantes. E quando nós lemos as pessoas que escrevem sobre o livro, né, alguns chamavam de livreto, né, é um livro. Quando a gente vê sobre Gibran, as pessoas falando o quanto impactou na vida deles. Eu, particularmente, impactou porque foi um dos primeiros livros, não sendo livros escolares, aqueles livros que a professora mandava, ou seja, um livro que ninguém mandou ler. Eu encontrei na estante de casa e achei curiosa, a capa não era essa, tinha a mesma imagem, só que maior, e me lembro bem que foi o primeiro livro que eu li sem que ninguém mandasse eu ler, que não fosse uma ordem da professora, uma tarefa de casa, o livro que foi
A escola mandou ler, os professores mandaram ler. Então, esse foi lido. E comecei, na verdade, a primeira leitura, né, eu me empolguei muito quando ele falou, fala-nos dos filhos, sobre os filhos. E aí, aquilo ali foi um cântico de liberdade para mim. Eu falei assim, então os filhos não são presos, não são amarrados, eles são filhos, mas os pais vão soltar ele no espaço para eles alçarem seus próprios voos. O dia que eu li aquilo ainda, né, um pré-adolescente, eu fiquei encantado. Aí eu quis ler mais. E guardei o livro, né? Guardei, era outro livro. Depois não sei que fim deu esse livro, mas eu guardei e lia e relia ele muito. Eu gostava muito da forma de escrever e até me ajudou muito nisso. Então é um livro importante na vida de qualquer estudante, qualquer pessoa, nós lermos esse material de um filósofo um pensador, um poeta, com essa envergadura. Mas vamos lá, vamos no primeiro, vamos começar aqui quando ele diz o seguinte, quando a população senta, né, perto dele e pede, o profeta de Deus, fala-nos, né, dá um pouco da sua sabedoria, e aí a sacerdotia fala-nos do amor, sobre o amor. Então disse ao Mitra, fala-nos do amor. E ele levantou a cabeça, olhou para o povo, e um silêncio caiu sobre eles. E com forte voz falou-lhes, dizendo, olha que interessante, ele levanta a cabeça. Uma coisa importante, quando nós fizemos a leitura dos livros do Gibran, ele tinha uma influência muito grande do cristianismo. É quase impossível a gente não recordar aqui do Novo Testamento, em quase todos os escritos dele, alguma coisa do Novo Testamento. É muito marcante isso, é muito presente isso. Essa do povo levantar a cabeça, né? Ele, né? Levanta a cabeça, estava com a cabeça baixa, aí olha só, e ele levantou a cabeça, olhou para o povo e um silêncio caiu sobre eles. Então ele levantou a cabeça e olhou para o povo. Quando houve o caso da mulher que foi pega em adultério no Novo Testamento, as pessoas se juntaram para apedrejá-la, né, e levaram até Jesus, e era uma armadilha teológica ali. E se Jesus falasse, não, solta mulheres, aí a defende a prostituição. Se falasse apedreja, Jesus, mas ele não fala que é amor, então Jesus estava numa encruzilhada, ele não tinha saída, não tinha resposta. Então se ele falasse solta a mulher, estava errado. Se falasse mata ela, estava errado. Ela foi pega em adultério, era um crime pela lei judaica. E Jesus diz, na Bíblia, no Novo Testamento, diz que ele estava escrevendo na areia, continua escrevendo na areia. Não era para ficar nada registrado, porque ela estava na areia, ele era para registrar a história, não o que ele escrevia. E ele pegou e disse, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E num ato de reflexão, num ato de olhar para dentro, as pessoas fizeram o quê? E foram baixando a cabeça e soltando as pedras, começando dos mais velhos. Então eles baixaram a cabeça, como fosse um ato de olhar, de fazer uma reflexão dentro de si. Tá? E aqui ele estava com a cabeça baixa, é como se fosse um homem que estava nessa reflexão, um homem que estava analisando a sua história, e aí ele levanta a cabeça. Ou seja, eu acho que eu encontrei alguma coisa dentro de mim, eu acho que tem algo aqui que eu preciso falar, eu acho que eu já ruminei as ideias e os pensamentos. E aí ele levanta a cabeça e olhou para o povo, porque antes ele não olhava, ele olhava para si. Agora, já que eu vou transmitir alguma coisa, eu vou olhar para o povo. E um silêncio caiu sobre eles. Aí na hora, no momento de se entender uma verdade, é necessário que recaia o silêncio sobre nós. Então a forma que fala, né, muito bonita, e do que é dito, o silêncio caiu sobre o povo. É como se fosse uma capa silenciadora, e agora as vozes se calam, porque para que a gente possa aprender, é necessário que a gente aprenda a silenciar. É necessário que as vozes que estão, às vezes, conturbando e desordenando o nosso pensamento, elas silenciem para que a gente possa aprender.
É muito importante isso, que a gente aprenda a fechar essas bocas internas que tem, que não deixa a gente entender as coisas. São tantas bocas falando, são tantas palavras, é tanto som, é tanto burburinho, é tanto barulho, que isso impede que a gente possa aprender. Mas o profeta levantou a cabeça e um silêncio caiu sobre eles. E com forte voz falou-lhes, dizendo: quando o amor vos acena, segue-o. Embora seus caminhos sejam ásperos e escarpados, e quando suas asas vos envolvem, rendam-se a ele. Embora a espada escondida entre suas plumas possa ferir-vos, e quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa arrasar vossos sonhos, como o vento do norte devasta o jardim. Ele tira a máscara do amor bonitinho, macinho, delicadinho e diz: não, o amor, ele é um fogo que arde. Novamente voltamos lá em Romanos, né? Nos escritos de Paulo. O amor é um fogo que arde, sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então ele fala que quando o amor vos acena, segue-o. Também é quase impossível você não ligar o que ele acabou de falar aqui com a imagem de Cristo. De repente Jesus chegou lá, os homens estavam pescando e você vem. E os homens passaram a segui-lo, os primeiros discípulos passaram a segui-lo. Observa que a influência do cristianismo no Novo Testamento, eu vejo ela muito nítida aqui, né? Quando o amor vos acena, segue-o. Embora seus caminhos sejam ásperos e escarpados, também não podemos deixar de lembrar. Jesus, você olha, as pessoas queriam seguir, ele falou assim: você acha que é fácil me seguir? O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem nenhum travesseiro para reclinar a cabeça. Os meus caminhos não são fáceis, não, são difíceis, são caminhos árduos. E quando suas asas vos envolverem, rendam-se a ela. Aí que bonito, coloca assim o amor como uma ave, né, que envolve e protege. Mas olha só, no mesmo momento que ele fala dessa proteção amorosa, embora a espada escondida entre suas plumas possa ferir-vos. É impossível, eu não consigo ler isso aqui sem ver o amor é ferida que dói e não se sente. E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa arrasar vossos sonhos, como o vento do norte devasta o jardim. Então, essa necessidade do amor vem para fazer uma purificação, ele vem soprando tudo. E o vento do norte não é o vento que vem para devastar, é o vento que vem para manter em pé aqueles que têm estrutura adequada para suportar tudo que virá depois. Então, o amor ele vai te tornar forte, ele não vem para te fazer um fraco, um caminhante, ele vem para te fazer um forte, mesmo que machucado pelo tempo e por esse amor, mas ele vai fazer você forte. É um vento que vem para trazer mudanças na sua vida. Muito bonito isso aqui. Isso aqui é só um fragmento. Continua o poema dele. Vou deixar essa primeira parte para vocês e depois nós vamos continuar, senão vai ficar estender demais o vídeo aqui e vai da nossa aula, mas vamos ficar hoje raciocinar um pouquinho sobre isso. Vou deixar esse fragmento, na verdade vou deixar todo o poema para vocês, essa primeira parte sobre o amor, para que depois na próxima aula a gente possa continuar.